Meus irmãos e minhas irmãs, aqui diante deste altar, nesta igreja dedicada a São Camilo de Leles, e vocês que nos acompanham pelos meios de comunicação, estamos em festa porque ontem a nossa comunidade recebeu o senhor arcebispo Dom Paulo César para conferir o sacramento da Crisma a 44 jovens e adultos aqui na nossa comunidade. E no próximo sábado, outro tanto serão crismados pelo chanceler da Cúria, o Padre Irã. Então é motivo de alegria para todos nós, porque vemos as pessoas procurarem a Deus, a viverem na comunidade. E eu lembrava ao bispo aqui que estava presidindo a missa do nosso arcebispo, Dom Paulo, que muitos desses jovens e adultos já estão inseridos nas pastorais, nos serviços, em tudo aquilo que faz parte da caminhada paroquial. E isso nos traz muita alegria, porque as pessoas vão se comprometendo com sua fé, com sua comunidade, com seus irmãos e suas irmãs. Ainda mais neste tempo em que o Santo Padre, o Papa Francisco, deseja que a Igreja caminhe unida. E neste próximo sínodo, que hoje se abre os trabalhos em todas as dioceses, para que as igrejas particulares vivam a sinodalidade, ou seja, que possam caminhar juntos na mesma fé, na mesma caridade, no mesmo amor, procurando exercer as funções, os ministérios, os serviços, com essa dedicação de membro de Cristo, participando desse único corpo, o corpo místico de nosso Senhor. Como é belo acompanhar o salmista de hoje. E com certeza aqui viemos com este mesmo pedido. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, pois em vós nós esperamos. Essa é a nossa fé. Viemos aqui fazer as nossas orações, nesta oração maior da Santa Missa, não porque já somos santos e perfeitos. Viemos aqui buscar a perfeição. Viemos aqui não porque a lei manda, mesmo que haja uma lei estabelecida que oriente a vida sacramental de todos nós cristãos católicos, mas viemos movidos pelo amor, pela confiança, pela fé. Esta fé que deve nos levar, deve sempre nos levar ao serviço. Pois não podemos imaginar uma igreja sem o serviço. Eu sempre lembro que a igreja foi edificada sobre 3 pilares, que é justamente o pilar onde nós buscamos viver a nossa fé neste serviço que nós chamamos de diaconia. Mas a diaconia não é um serviço, vamos dizer, uma mera caridade, muito menos uma mera filantropia. O serviço diaconal é movido pelo amor de Deus, porque vemos no outro o nosso irmão e a nossa irmã, filha do mesmo Pai que está nos céus. Não podemos imaginar uma igreja sem essa unidade, que nós chamamos justamente de koinonia. Uma comunidade unida. Nós não estamos unidos apenas pelo fato de estarmos juntos. Esse estarmos juntos tem por trás a própria filiação divina, o reconhecimento de que Deus é nosso Pai. E não podemos imaginar uma comunidade sem o testemunho. E isso nós chamamos de martiria. O testemunho
que pode chegar às últimas consequências, que é justamente morrer por causa da fé. Mas não é isso que a igreja, e muito menos Deus, espera, que as pessoas morram por causa da fé, mas que se entregue por causa da fé no serviço aos irmãos e às irmãs. Temos uma bela história na nossa igreja, onde vemos homens e mulheres de todos os lugares deste mundo, de todas as raças, línguas e nações, dando um passo a mais além do batismo, confirmando essa sua fé no serviço, seja na vida religiosa consagrada, seja no ministério sacerdotal, seja no matrimônio, onde os dois procuram esta santidade, colocando Jesus Cristo no centro da família, como dizia a santa que celebrávamos ontem, Margarida Maria de Alacoque. Ela dizia, como uma expressão do seu desejo, que Jesus viesse reinar sobre as famílias, porque nós, famílias do povo de Deus, não queremos que outro venha reinar em nossa família, senão Cristo somente. Porque Ele é que é o caminho, a verdade e a vida. É Ele, como diz o salmista, essa graça que vem a nós porque nós esperamos, porque nós confiamos, porque nós acreditamos. Na segunda leitura da carta aos Hebreus, há uma exaltação ao sacerdócio ministerial de Cristo. Mas essa exaltação está justamente no serviço que Jesus, como Filho unigênito do Pai, veio prestar à humanidade. Ele veio tomar o nosso lugar naquilo que nós é que deveríamos pagar o preço do nosso pecado. Mas Ele veio para que ninguém sofra. Ele veio sofrer. E tanto é que este sofrimento é estampado claramente na primeira leitura do profeta Isaías, quando já vislumbra o Cristo como o servo sofredor. E nós lembramos da leitura toda, que sempre proclamamos na sexta-feira da Paixão. Isaías falando desse sofrimento de Cristo, o nosso irmão que veio pagar o preço do nosso pecado, e vem dizer, Isaías, sem ter tido a experiência de conviver com Cristo, mas na sua missão profética, ele via bem longe aquele servo sofredor, o homem sem beleza, que qualquer pessoa que o visse maneava a cabeça em sinal de repugnância, porque ele trazia no seu corpo o sofrimento, a dor, os maltratos, as incompreensões, as ingratidões. Mas é o profeta Isaías que também diz, se existe algo repugnante nesse servo sofredor, com certeza não é dele, não vem dele. Vem de toda a humanidade que ele agora está representando. Vem de toda a humanidade que ele agora está assumindo. E assumindo para depois entregar ao Pai um reino de santidade, de justiça e de paz, como nos vai dizer o prefácio da missa de Cristo Rei do Universo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós fazemos parte desse reino, sem nenhum merecimento, isso é verdade, mas quem nos fez merecer foi o próprio Cristo. Nós, muitas vezes, queremos, dentro desse reino, galgar os melhores postos, como está bem escrito no Evangelho de hoje. Os apóstolos pedindo aqueles dois irmãos, que na verdade viveram a santidade, e muito bem, mas apresenta o lado humano nesse momento. Que eu fique um à direita e outro à esquerda, que eu galgue os melhores postos neste novo reino que está para chegar. E Jesus apresenta que não depende dele os melhores lugares, porque o que Jesus queria dizer é que todos os lugares são importantes, tanto é que a igreja segue esse mesmo princípio, o chamado princípios primos inter pares. Todos são importantes na sua parte.
E se nós exercemos funções, missões, se nós exercemos tudo aquilo que a igreja nos pede, não é porque nós almejamos isso, não é porque nós queremos isso, não é porque nós lutamos por isso, mas apenas como um serviço. Então, às vezes, isso já passou por mim, passa aqui pelas irmãs, como a irmã Marinês que está ali, que exerce uma função muito importante na Conferência dos Religiosos do Brasil. Nós exercemos, passa aquele tempo voltando para as nossas comunidades, como um irmão igual a todos os outros, com os mesmos serviços, com os mesmos deveres. Então, Jesus mostra neste Evangelho que todos são importantes, mas ninguém procure ser o mais importante. Seja o melhor na caridade, seja o melhor no amor, seja o melhor no perdão, seja na família, seja na comunidade religiosa, seja nas lideranças religiosas, paroquiais e, enfim, das comunidades. Sejam nos leigos também, como coordenadores das pastorais e dos serviços, que tenhamos sempre esta humildade de nos sentir apenas servidores, e unicamente servidores, como foi nosso Senhor Jesus Cristo, que assumindo a nossa humanidade, Ele foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Vamos agora